Olá, meu nome é Guilherme Sacomano Nassi, sou professor de Direito Tributário, sou advogado. Nós veremos os princípios constitucionais tributários. O princípio da isonomia, o ente público ele obrigatoriamente deve instituir o tributo de forma a atender e atingir a todos os contribuintes, tá? Não podendo fazer aí distinção entre eles, tá ok? Porém, o ente público ele pode, em alguns momentos, até como aplicação do princípio da isonomia, estabelecer algumas isenções, como, por exemplo, a isenção de IPI, a isenção de ICMS, a isenção de IPVA, com relação à aquisição de veículos novos por deficientes, por portadores de deficiência, seja deficiência física, seja qualquer espécie de deficiência determinada pela lei. Nesse sentido, a gente pode dizer que o ente público está aplicando uma isenção a fim de atender, a fim de se aplicar o princípio da isonomia, tá ok? Então, veja que nós podemos considerar não como uma exceção, mas sim como uma regra da aplicação do princípio da isonomia, tá ok? Pois bem, outro princípio do nosso ordenamento, nós temos o princípio da proibição ao confisco. O que é o princípio da proibição ao confisco? Esse princípio determina que os entes tributantes não podem estabelecer alíquotas que tenham o efeito de confisco. Pois bem, o que é o confisco? Esse confisco ele acaba sendo, doutores, ele acaba sendo uma forma de tomar o bem de um contribuinte, por exemplo, instituindo alíquotas, por exemplo, exorbitantes. Veja que esse princípio, muito embora subjetivo, porque hoje nós não temos a linha ou o momento em que um tributo ele passa a ser confiscatório ou não, porém o objetivo dele é fazer com que o ente tributante não cobre tributos de maneira confiscatória, ou seja, instituindo alíquotas exorbitantes a ponto de tomar aquele bem do contribuinte. Por exemplo, nós temos, podemos citar como exemplo, na verdade, o IPTU, cobrando, por exemplo, alíquotas de 25% sobre o valor venal do imóvel, e em 4 anos o ente público acaba tendo para si um imóvel, não é? Acaba tomando, basicamente, não de forma física, mas tendo aí um benefício equivalente ao bem do contribuinte. Tá ok? Outro princípio importante do nosso ordenamento é o princípio da liberdade de tráfego. Olha só, o princípio da liberdade de tráfego, ele, na verdade, determina que nenhum ente tributante, ele pode estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens através da criação de tributos. Pois é, o ente público ele não pode instituir um tributo o qual vete o direito de ir e vir de pessoas ou o trânsito de mercadorias, por exemplo. É muito comum, por incrível que pareça, é comum a gente encontrar entes públicos, principalmente municípios, cobrando taxas, por exemplo, de pessoas que não moram naquela região. Então, veja que a instituição dessa espécie tributária, com essa natureza, acaba desrespeitando a regra do princípio da liberdade de tráfego. Veja que o ente público não pode cobrar tributos a ponto aí de fazer com que vete o direito, né, de ir e vir de pessoas e de coisas. Tá? Nós temos uma exceção na regra também, que é a cobrança de pedágio. Veja que a cobrança de pedágio é previsto, inclusive, no próprio ordenamento. Veja que pode-se considerar o pedágio como uma exceção, na medida que a cobrança de pedágio ele tem um objetivo, que é a conservação de vias públicas. Ou seja, é permitido sim a cobrança de pedágio desde que a instituição dessa cobrança tenha um fim específico. E esse fim é justamente o quê? É justamente a conservação dessa via. Não pode ter outro objetivo. Veja, doutores, que nesse momento surge aquela questão de qual natureza jurídica nós temos no pedágio. E
o pedágio, ele pode, em algumas situações, ser considerado um preço público, não é? Ou um preço público porque ele é cobrado por uma entidade privada, tá? Só que acontece, na verdade nós temos alguns pedágios, sim, que são cobrados aí por entidades públicas, tá? Caindo aí, na verdade, num conceito de taxa, tá ok? Mas hoje está pacificado que o pedágio ele tem uma natureza jurídica de preço público, tá ok? Veja então que o pedágio ele pode ser considerado uma exceção. Veja que ele não é uma espécie tributária. Ele é considerado uma exceção ao princípio da liberdade de tráfego de coisas ou de bens, tá ok? Pois bem, outro princípio importante que nós temos é o princípio da seletividade. Veja que não se confunde com o princípio da progressividade. O princípio da seletividade, ele é aplicado ao IPI e ao ICMS. Ou seja, nós temos a aplicação de alíquotas variáveis, levando-se em consideração a necessidade daquele bem. Isso significa dizer que quanto mais necessário ou menos fútil for aquele bem, o ente público ele pode estabelecer alíquotas menores, levando em consideração a futilidade, a necessidade desse bem. Então, é verdade que a água, por exemplo, o feijão, o arroz, são produtos necessários à sociedade. Diferente, por exemplo, da bebida, do cigarro, onde o ente público ele acaba estabelecendo alíquotas elevadas, levando em consideração aí a necessidade desses produtos. Tá certo? Então, como conceito do princípio da seletividade, nós temos o seguinte, tem como objetivo graduar as alíquotas do IPI e do ICMS, levando-se em consideração a essencialidade do produto ou do serviço. Tá ok? Então é importante, o governo pode sim estabelecer alíquotas diferentes, tá? E não significa aí que ele está fazendo qualquer diferenciação ou desrespeitando qualquer regra. Tá ok? Neste bloco ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.